Muito bem, pessoal. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora sobre a disciplina de ambientação. Para vocês, devem aparecer já a disciplina em andamento. No caso da gravação da aula, está no filtro não iniciados. Eu fui aqui em meus cursos, tudo bem? Cliquei na disciplina e o que você encontrará dentro da disciplina de ambientação? Na parte superior, conforme vocês podem perceber, tem o bem-vindo, então toda disciplina terá esse bem-vindo e o nome da disciplina. As aulas online com os professores. O que vem a ser isso? A aula online é aquela aula em que você terá um contato direto com o professor. Pode ser através do YouTube ou pode ser através do Google Meet. A maioria dos professores preferem a utilização do Google Meet. E o endereço já está aqui, disponível para que você acesse, no dia e na hora que for marcado. Lembrando que a aula online, ela não é obrigatória, mas é um momento muito especial onde você terá junto ao seu professor para, principalmente, sanar as dúvidas e um contato direto com o mesmo. Na parte de baixo, nós temos as opções de calendário. Então, caso você clique, irá abrir o calendário do seu curso. Então, cada curso tem um calendário próprio. Algumas disciplinas, alguns cursos possuem 2 disciplinas ao mesmo tempo, em algum período, e pode ocorrer, tanto em administração quanto em logística, 3 disciplinas ao mesmo tempo. Aqui ficam as aulas online disponíveis. Então, quando o professor gravar a aula, né, ele disponibilizará no dia seguinte a aula neste local. Então, se você não conseguiu assistir a aula de forma direta com o professor, pode assistir posteriormente. Aqui, acesso à biblioteca. Aqui, acesso às notas das disciplinas que você está matriculado. Aqui, acesso aos dados do coordenador do curso. Aqui, acesso ao Tudo Aqui. Lembram do Tudo Aqui? Então, caso você clique neste local, é a mesma coisa de ir em meus cursos, tá bom? E escolher. Aqui, acesso à secretaria. Também lá no Tudo Aqui tem esse acesso. E nesta opção, o Ajude-me, onde você também pode fazer as solicitações. Na segunda-feira, provavelmente, já estará aberto. Quando você abre a disciplina, você vai encontrar na parte de baixo alguns blocos. Alguns blocos estão em cinza, porque você não pode acessar ainda. Somente no dia 14 esse bloco abrirá. Então, o primeiro bloco é o bloco Nossa Disciplina, onde você terá as seguintes informações: o nome do professor daquela disciplina, o contato deste professor, então o e-mail do professor está aqui disponível, os tutores. Por enquanto, os tutores ainda estão em contratação, dentro em breve entrarão na plataforma. O curso, né? Então você tem acesso aqui ao calendário do curso, é a mesma coisa de clicar naquele link calendário lá em cima. Você tem acesso ao projeto pedagógico do curso também. E aqui, informações básicas a respeito da disciplina de ambientação. Então, é importante que você assista essa apresentação breve. Na parte de baixo, você ainda tem o plano de estudos. O que vem a ser isso? O plano de estudos é o que ocorrerá dentro das semanas. Então, na primeira semana ocorrerá isso. Na segunda semana, essa atividade. Na terceira semana, essa atividade, com as datas também de aula síncrona junto com o professor. Embaixo você também tem acesso ao plano de ensino desta disciplina. Se eu clicar aqui, vai abrir o plano de ensino da disciplina. Durante as semanas, é muito importante você ler, anotar, assistir às videoaulas e estudar o material disponibilizado pelo professor antes de fazer os exercícios. Inclusive, alguns exercícios você só consegue executar ou fazê-lo caso você tenha marcado a opção de concluído. Já já eu vou mostrar isso. Então, sigam esses passos, né? De abertura do material didático, que eu vou mostrar, anotações e assistir às videoaulas, para depois fazer a atividade. Como eu disse, no Aulas Online, as aulas que forem gravadas pelos professores, essas aulas semanais, pode ser semanal, tá? Mas pode ser na primeira semana ou na última semana da disciplina.
Semana 1 de conteúdo. Na semana 1, o que nós estamos vendo na disciplina de ambientação? Vou deixar aqui disponível, né? Tem aqui os objetivos da disciplina, mas você tem o material didático online, então quando você clica, ele vai abrir o material didático da semana, então tem todo o material didático, então eu falo principalmente das boas-vindas, né? Falo para vocês quem são as pessoas envolvidas no processo de aprendizagem, as dúvidas frequentes, né? Caso vocês queiram sanar, tá aqui também. E a gente entra num conteúdo mais específico, é o conceito de plágio. Após, a gente fala um pouquinho sobre o ambiente virtual de aprendizagem, que é a aula de layout também, que vocês vão ver na parte dentro do AVA. Aqui, explicando um pouquinho sobre o que é o Moodle e como os cursos funcionam. É possível também que você ganhe alguns emblemas ou selos quando você termina uma determinada disciplina ou alguma coisa que o professor tenha pedido. Lembrando que é importante que vocês leiam esse material, tá, pessoal? Leiam e caso tenham dúvidas, entrem em contato conosco. Esse daqui é o material da primeira semana. Tem em formato online ou em formato PDF. Você pode baixar também para o seu computador ou no smartphone em formato PDF. Aqui eu tenho a videoaula da semana, então eu vou deixar disponível as videoaulas da semana aqui, inclusive essa vai entrar na parte de baixo, que seria a aula 2. E o conteúdo extra. Explicando esse conteúdo extra que é muito importante. Para o curso de informática, nós temos 6 semanas de conteúdo, mais uma semana que é a semana de autoavaliação e avaliação presencial, e a 8ª semana, a semana de recuperação. Tá? A prova final, como eu disse na aula anterior, ela só é dada ao final do módulo. No caso de administração e logística, as disciplinas possuem 4 semanas de conteúdo, mais a semana de avaliação institucional e autoavaliação, mais a avaliação presencial. A avaliação presencial, ela tem que ser feita dentro do polo. Então você vai marcar com o seu polo para fazer essa avaliação. Essa avaliação presencial vale em 20 pontos. Durante essas semanas, até a 5ª semana no caso de administração e logística, e até a 7ª semana no caso de informática, são distribuídos 100 pontos. 70 pontos dentro das semanas de conteúdo. 10 pontos da autoavaliação ou autoavaliação e avaliação institucional e 20 pontos da avaliação presencial, tá bom? Se o aluno não obtiver os 60 pontos necessários, ele terá que fazer a avaliação de recuperação na semana seguinte. E se ele não conseguir passar, ele terá que fazer ao final do módulo. Então aqui está bem explicadinho todas as opções, lembrando que em cada situação é uma fórmula diferente. Então a avaliação final, por exemplo, é o valor que você tirou na avaliação nas semanas de conteúdo, mais a avaliação final vezes 2 dividido por 3. Já na recuperação, é o que você tirou nas semanas de conteúdo, mais a avaliação de recuperação, quanto você tirou, dividido por 2, é a média. Tá? Observação, quem não conseguir tirar 30 pontos, no mínimo, durante as semanas de conteúdo, automaticamente já está de dependência e estará para reoferta. Ficará na reoferta, não tem outra opção. Então você tem que tirar pelo menos 30 pontos para poder ter a possibilidade de ir para a recuperação e para a avaliação final. Aqui nós temos o fórum de dúvidas, então caso tenha alguma dúvida, você vai postar neste local, é só clicar e postar a sua dúvida que o tutor ou o professor responderá. E neste caso, eu tenho aqui uma atividade não avaliativa. Então, caso queira, você pode clicar aqui e postar aqui no Padlet, né, uma apresentação sua. É só clicar aqui no sinalzinho de mais, tá? E você pode colocar uma foto, como eu fiz aqui, né? Então, pode ser uma brincadeira e tal. Coloca uma foto aqui para que todos os alunos possam se conhecer. Não é avaliativo essa atividade. Na parte de baixo, nós já temos as atividades avaliativas. Lembre-se, você só consegue, tá vendo? Ó, disponível se a atividade material didático da semana 1 esteja marcada como concluída. Então não adianta eu tentar vir aqui e clicar, ó, que não funciona. Eu tenho que
o material didático da semana 1 estar concluído. Então eu vou abrir o material didático da semana 1. Tá vendo esse material aqui, ó? Eu tenho que abrir esse material didático e marcar ele como feito. Se não tiver como concluído, ele não permite. Agora ficou verdinho e eu consigo executar a minha atividade. Então eu posso vir aqui, né? Tenho 2 tentativas, não vou conseguir executar porque eu só consigo abrir a atividade no dia 7 de outubro. E eu estou gravando o vídeo antes. A mesma coisa para o outro questionário. Você só consegue caso a atividade Vamos Nos Conhecer Melhor esteja concluída. Que é essa atividade aqui, ó. Então, se eu não faço essa atividade, eu não consigo fazer a atividade de baixo. E assim sucessivamente. Então, cada disciplina, o professor pode colocar de uma maneira. Então, fiquem atentos a essas questões para a marcação das atividades como concluídas. Embaixo, é importante que você verifique seus dados, né? O nome, o e-mail, o teu, o polo que você está disponível, né? Que você vai fazer as avaliações presenciais. Lembrando que nós vamos abrir um formulário também, caso alguém queira alteração de polo. Mas a alteração de polo é só dentro dos polos do IF Sul de Minas conveniados, né? Dos polos conveniados do IF Sul de Minas de Três Corações. Tá bom? Então não adianta pensar num polo do seu estado, de outro estado, que isso nós não temos convênio. É só no caso do campus de Três Corações. Aqui, verifiquem também o número de matrícula, é importante para acesso ao SUAP, já falei na aula anterior. Temos uma atividade que é para atualizar o perfil, então aqui explica direitinho como você vai fazer a atualização do perfil, e na aula anterior também eu mostrei como faz a atualização deste perfil. E por fim, o resumo da semana. Então, basicamente, todas as semanas serão assim. Então, tem o conteúdo, você lê o conteúdo, assista as videoaulas, né? Marca as opções como concluídas para depois fazer as atividades embaixo. Algumas atividades são de correção automática. Outras atividades demoram um pouquinho para aparecer a nota, porque o tutor vai fazer a correção, né? E aí, como a correção é manual, demora um pouquinho para o lançamento da nota. Aguardem um prazo de pelo menos 7 dias após o fechamento daquela semana para que você receba a nota. As outras semanas eu não consigo abrir. Por quê? Por causa da data. Então o sistema vai abrindo devagarzinho de acordo com a necessidade. Nós temos um bloco também aqui embaixo. Espero que poucas pessoas tenham esse bloco aberto, mas é a avaliação final. Né? Então, no caso da avaliação final, é porque realmente não teve jeito, né? O aluno não conseguiu todos os pontos, no final do módulo ele faz a avaliação final, e também a questão do conselho de classe. Mesmo no conselho de classe, às vezes o aluno ficou com uma nota 5.8, 5.7, de acordo com os parâmetros que os professores verificam do aluno, ele passou em todas as disciplinas e ficou com 5.9 numa disciplina. Então, o conselho de classe também pode aprovar aquele discente que estava com uma nota inferior a 6 pontos. Deste lado, você pode visualizar os colegas que estão online no momento, né? No caso aqui não tem ninguém online. Eu tenho o calendário, então eu sei que aqui no dia 18 eu teria, por exemplo, um atendimento da tutora Poliana, no caso deste aluno, tá, gente? De você será outro tipo de tutor. Mas o horário de atendimento vai estar aí, né, o estágio de conclusão do curso, temos algumas informações, é só fechar. Ó. Aqui eu tenho participantes, então caso eu queira conhecer os participantes, né, aqui na parte de cima você pode acessar os participantes desta disciplina. Temos a opção de notas. Então, neste ponto aqui, você verifica a sua nota, inclusive o feedback que os tutores irão te dar. Então, nesse caso aqui, essa atividade vale 3 pontos. Então, repare que entre colchete é o valor, e aqui também o intervalo, né, de 0 a 3, e qual a nota que você tirou. Tudo isso daqui somado, né, dará 100 pontos. Aqui, período de recuperação e de exame final. Então, todo o processo de notas está ali neste local. Esse curso não tem competências, então não precisa se preocupar com isso. Aqui em cima fica as mensagens, conforme dito, né, quem mandou, e neste lugar aqui você pode ter acesso também ao calendário, ao perfil e a outras opções. Em resumo, o importante é você,
neste caso, acessar meus cursos. Se a disciplina não aparecer, verifique aqui nos filtros se ela está em andamento, se não está em não iniciado, ou se está encerrado. Né? Clica na disciplina e na disciplina você acessa a semana de conteúdo. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode nos procurar. Um grande abraço, até a próxima aula.